Você é a minha primeira pergunta e quer saber se alguma criança que foi feita fertilização in vitro nasceu com um problema físico ou mental. Eu não entendi muito bem qual o objetivo da sua pergunta. Quando você fala de problema mental, eu vou citar síndrome de Down. Se alguma criança nasceu com síndrome de Down, pode ter nascido, que eu me lembre, porque quando não se faz a biópsia embrionária, análise genética, pode escapar uma criança com síndrome de Down que nasce assim, dentro da estatística esperada da população. É muito raro, mas pode acontecer. Problema físico, algum dedinho a mais, um dedinho a menos, uma coisa discreta, também pode acontecer. Mas o detalhe é que sempre é igual ou menor que a estatística de uma gestação natural. Esse é o grande detalhe. Portanto, se a paciente ou casal tiver uma preocupação maior em ter uma criança com uma doença mental, como síndrome de Down, Patal, Edwards e algumas outras, o recomendado é fazer o PGTA, que é a biópsia embrionária. Mas essa recomendação da biópsia embrionária, de um modo geral, a indicação é para mulheres que têm mais do que 38 anos, ou quando o casal tem alguma alteração cromossômica no seu cariótipo, ou tem algum antecedente familiar. Não é uma indicação rotineira. Se uma mulher tiver, por outro lado, 32 anos e desejar fazer uma biópsia embrionária, o PGTA, porque quer ter certeza que não vai ter uma criança com uma síndrome como essas que eu comentei agora há pouco, ela pode fazer. Mas a maior indicação são mulheres com mais do que 38 anos, pode ser, alguns casos, mais do que 35 anos, mas o mais comum é após os 38 anos. É assim que funciona. E já vou aproveitar nesse momento e colocar um link para o e-book que eu escrevi sobre análise genética embrionária nos tratamentos de reprodução assistida. Lá eu conto todos os detalhes, as indicações, como é realizado. Eu ponho um vídeo explicando como é que é feita essa retirada das células. Tem uma parte que eu coloco como um castelo de areia, mostrando os prós e contras da biópsia embrionária, mas está bem detalhado. Estou colocando aqui nesse momento o link para esse e-book que eu considero extremamente interessante. Sim, o desogestrel é uma possibilidade para o tratamento da adenomiose e de mioma, mas eu particularmente acho um pouco fraquinho. Tem medicamentos mais poderosos, mais efetivos. Não é um medicamento da minha escolha, não é a minha recomendação, mas pode ser utilizado. Se o seu médico gosta, não tem problema, não está nada errado. É uma possibilidade que não é aquela que eu acho a melhor, mas isso são opiniões variáveis de médico para médico. Eu sempre deixo claro que médicos de excelência têm opiniões diferentes, como o marido e a mulher podem estar muito bem, estar em uma sintonia maravilhosa, mas não pensam igual. Não é a minha recomendação, mas é uma possibilidade. Você tem 4 falhas de implantação, fez um protocolo de trombofilia, não deu certo e você fala para mim que quer desistir. Eu não conheço essa palavra. Desistência, desistir são palavras que não fazem parte do meu vocabulário. Agora você só me fala o que fez protocolo de trombofilia e outros problemas que devem ser investigados. O endométrio, como é que é o perfil imunológico do endométrio e outras alterações imunológicas, se tem endometrite, se tem adenomiose, contrações uterinas em excesso. São tantos detalhes que devem ser pesquisados e você não comentou nenhum para mim. Você só falou da trombofilia. Parabéns, enoxaparina, vê se está numa dose correta para você, porque às vezes 40 miligramas, que é o padrão, não é o suficiente. Aí a gente faz aquele exame, o anti-XA, de acordo com a resposta, temos que às vezes aumentar a dose ou às vezes diminuir, que é mais raro. Então veja todas as outras possibilidades de falhas de implantação. Você tem 4 falhas de implantação, fez um protocolo de trombofilia, não deu certo e você fala para mim que quer desistir. Eu não conheço essa palavra. Desistência, desistir são palavras que não fazem parte do meu vocabulário. Agora você só me fala o que fez protocolo de trombofilia e outros problemas que devem ser investigados. O endométrio, como é que é o perfil imunológico do endométrio e outras alterações imunológicas, se tem endometrite, se tem adenomiose, contrações uterinas em excesso. São tantos detalhes que devem ser pesquisados e você não comentou nenhum para mim. Você só falou da trombofilia. Parabéns, enoxaparina, vê se está numa dose correta para você, porque às vezes 40 miligramas, que é o padrão, não é o suficiente. Aí a gente faz aquele exame, o anti-XA, de acordo com a resposta, temos que às vezes aumentar a dose
ou às vezes diminuir, que é mais raro. Então veja todas as outras possibilidades de falhas da implantação. Aproveito mais uma vez para colocar aqui um link para um texto que eu escrevi, tem em formato de e-book e em formato de texto, que eu escrevo como aumentar a chance de sucesso dos tratamentos de fertilização e coloco todas essas possibilidades: biópsia do endométrio, avaliação da adenomiose, endometriose, microbiota endometrial. Em algumas situações a gente até avalia o painel genético, aí são coisas mais raras, mas tem que investigar tudo. Estou colocando este link que vocês estão vendo aqui, que vai dar mais detalhes sobre todas as possibilidades. E tem mais detalhes ainda no site que eu mostro do porquê que a fertilização in vitro pode falhar. Você me pergunta se tem algo novo para espessar o endométrio, que a única coisa que fez chegar perto da espessura ideal foi quando você usou o estradiol intramuscular. Acho excelente. Mas tem outras possibilidades. Você pode usar, por exemplo, estradiol via vaginal associado ao sildenafil, que é o Viagra, tadalafil, PRP, que pode ajudar bastante, que é o plasma rico em plaquetas dentro do útero, o hormônio de crescimento. Tem alguns suplementos que são muito interessantes. Fazer uma estimulação ovariana, como fosse um coito programado, ou aquele ciclo natural estimulado, estimular um pouco para você aproveitar o estradiol produzido pelo próprio folículo. São todas essas alternativas. Eu não sei quais outros você usou, se não deram certo. Mas novo, não tem nada que eu me lembre, porque eu estou sempre conectado, porque endométrio fino sempre é um desafio. Então, quando há alguma novidade, eu estou atrás dela sempre. Você me pergunta se tem algo novo para espessar o endométrio, que a única coisa que fez chegar perto da espessura ideal foi quando você usou o estradiol intramuscular. Acho excelente. Mas tem outras possibilidades. Você pode usar, por exemplo, estradiol via vaginal associado ao sildenafil, que é o Viagra, tadalafil, PRP, que pode ajudar bastante, que é o plasma rico em plaquetas dentro do útero, o hormônio de crescimento. Tem alguns suplementos que são muito interessantes. Fazer uma estimulação ovariana, como fosse um coito programado, ou aquele ciclo natural estimulado, estimular um pouco para você aproveitar o estradiol produzido pelo próprio folículo. São todas essas alternativas. Eu não sei quais outros você usou, se não deram certo. Mas novo, não tem nada que eu me lembre, porque eu estou sempre conectado, porque endométrio fino sempre é um desafio. Então, quando há alguma novidade, eu estou atrás dela sempre. Nossa, quem perguntar, achei que você usou as iniciais de anti-inflamatórios não hormonais, ou não esteroides, no caso aqui, se isso evita o uso de antagonista. Nossa, eu uso tanto isso. Eu uso muito associado e não uso nada de antagonista. Às vezes eu uso um pouquinho no final para o desencargo de consciência mais grande. Parte das vezes eu associo o ANE, ou anti-inflamatório não esteroide ou não hormonal, associado a uma alta maior de clomifene com letrozol, e não ovula. Não ovula. Eu faço coletas até com 40 horas após o trigger. Esses casos de mulheres que têm histórico de folículo vazio, eu uso o anti-inflamatório e seguro e não ovulo, eu faço até 40 horas depois. Pode usar e não precisa usar o antagonista. Às vezes eu uso para o desencargo de consciência, mas no fundo, não precisa. Então, explicando melhor para quem não entendeu essa sigla, que é anti-inflamatório não hormonal, é um anti-inflamatório que a gente usa, que é antiprostaglandina, que evita ou até impede a ovulação. E muitos protocolos são recomendados. Eu praticamente uso de rotina e uso muito pouco o antagonista, que é o orgalutran, o cetrotide, que, como eu falei agora há pouco, às vezes quando tem muitos folículos eu uso no finalzinho um pouquinho, que dá um medinho, mas não ovula. Então, é uma alternativa, mas não é todo profissional que gosta. Eu gosto e acho muito bom. E, na maioria das vezes, eu não uso orgalutran. Mas algumas vezes eu uso porque estou preocupado, porque está com muitos folículos. Então, é só uma angustiazinha no final de medo de acontecer alguma coisa, mas nunca, jamais aconteceu uma ovulação antes da hora usando esses anti-inflamatórios. E vou contar mais uma coisa. Uma das atitudes que eu tomo com maior frequência e sempre concentrado é o que eu posso fazer para a paciente para evitar que ela use tanto medicamento, não tanto pelos efeitos colaterais, que são muito importantes,
mas pelo custo elevado dos medicamentos. Em um tratamento de reprodução assistida tem a parte do médico, laboratorial e medicamento. Medicamento é muito caro. Se nós pudermos economizar o uso de alguns medicamentos, melhor. Eu uso o anti-inflamatório, mas também é possível usar progesterona, que a maioria está do Faston. Tem outros também que podem ser usados, Cerazete, por exemplo. Aí você não precisa usar nem o anti-inflamatório, nem o Orgalutran. Você usa só a progesterona, que é o mais comum, do Faston, e outros também que existem, que são progestagênios. Então, a ideia é sempre essa: como evitar despesas excessivas nos medicamentos. É uma transferência endometrial com ciclo natural ou induzido. Quando você fala induzido, aquele que nós damos o estradiol, ou significa aquele natural modificado que nós induzimos a ovulação? Se você estiver comparando o ciclo natural, totalmente natural, com o modificado que nós damos uma pequena induzidinha, uma estimulação nos óvulos, eu gosto muito do ciclo natural modificado, que eu dou uma pequena estimulação ovariana para que forme um folículo e tenha um corpo lúteo natural, que essa é a essência. Portanto, esse é um detalhe. Mas quando a paciente tem adenomiose ou alguma necessidade de bloqueio hormonal, aí já é mais difícil fazer o ciclo natural ou modificado. Às vezes eu faço, eu deixo ela bloqueada, só que a induzidinha na ovulação é feita com medicamento injetável. Eu vou fazer um caso agora, porque a gente vai tentar com ciclo natural modificado e ela está bloqueada por causa da transferência endometrial com ciclo natural ou induzido. Quando você fala induzido, é aquele que nós damos o estradiol, ou significa aquele natural modificado que nós induzimos a ovulação? Se você estiver comparando o ciclo natural, totalmente natural, com o modificado que nós damos uma pequena induzidinha, uma estimulação nos óvulos, eu gosto muito do ciclo natural modificado, que eu dou uma pequena estimulação ovariana para que forme um folículo e tenha um corpo lúteo natural, que essa é a essência. Portanto, esse é um detalhe. Mas quando a paciente tem adenomiose ou alguma necessidade de bloqueio hormonal, aí já é mais difícil fazer o ciclo natural ou modificado. Às vezes eu faço, eu deixo ela bloqueada, só que a induzidinha na ovulação é feita com medicamento injetável. Eu vou fazer um caso agora, porque a gente vai tentar com ciclo natural modificado e ela está bloqueada por causa da... Complementando a sua pergunta, o ciclo com medicamento que nós temos estradiol para paciente para espessar o endométrio, ele também é muito bom. Eu uso muito nas pacientes que têm adenomiose ou outro fator que me obrigue a fazer um bloqueio hormonal. A vantagem do ciclo natural ou ciclo natural modificado é muito maior no desfecho obstétrico, na evolução da gravidez, porque aquele que é dado medicamento estradiol, teoricamente existe uma chance maior de parto prematuro e algumas outras modificações que podem ser muito bem controladas por um obstetra experiente. Então, eu uso muito o natural modificado com muito mais frequência, mas às vezes eu faço o ciclo com medicamentos porque tem alguma outra patologia que me obrigou a bloquear os hormônios, e nesse caso eu posso induzir, mas tem que ser injetável. Às vezes é um pouquinho dolorido para o paciente, então cada caso é diferente do outro. Bom, você fez 4 perguntas, fragmentou, e essa aqui é a última parte. Você conta que tem 45 anos, é receptora, você tem 4 embriões, fez já uma transferência que não deu certo, tinha hidrossalpinge, aí você fez uma cirurgia aberta, cortou a barriga, foi tudo bem, mas formou um seroma, que quando tem um acúmulo dessa secreção, que é chatinho porque fica drenando, mas não tem nenhuma complicação maior, e quer saber quanto tempo depois pode fazer a sua transferência embrionária. Por ter sido uma cirurgia aberta, eu acho melhor esperar uns 3 meses. Mas aí tem que conversar com o seu médico. Quando é por laparoscopia, é mais simples, 1 mês e meio é suficiente, mas por ser aberta e com seroma, acho que uns 3 meses é melhor. Por mais ansiedade que você tenha, essa pressa, é melhor ter uma recuperação plena. Mas ainda bem que você tirou as 2 tubas, excelente.
Bom, você fez 4 perguntas, fragmentou, e essa aqui é a última parte. Você conta que tem 45 anos, é receptora, você tem 4 embriões, fez já uma transferência que não deu certo, tinha hidrossalpinge, aí você fez uma cirurgia aberta, cortou a barriga, foi tudo bem, mas formou um seroma, que quando tem um acúmulo dessa secreção, que é chatinho porque fica drenando, mas não tem nenhuma complicação maior, e quer saber quanto tempo depois pode fazer a sua transferência embrionária. Por ter sido uma cirurgia aberta, eu acho melhor esperar uns 3 meses. Mas aí tem que conversar com o seu médico. Quando é por laparoscopia, é mais simples, 1 mês e meio é suficiente, mas por ser aberto e com seroma, acho que uns 3 meses é melhor. Por mais ansiedade que você tenha, essa pressa, é melhor ter uma recuperação plena. Mas ainda bem que você tirou as 2 tubas, excelente. É um embrião frágil, é um embrião 4cc, um embrião que implanta, né, euplode, mas foi manipulado, foi feito a biópsia embrionária, mas ele tem uma chance. Se você comparar, se fosse um embrião euplode 5A, chance de 70%. Um embrião de D6, 4cc, biopsiado, 25% e 30%. Que não é zero, é uma chance menor que um 5A, mas tem sua chance. Tenha fé que tudo vai dar certo. Se a pergunta é com óvulos próprios, 47 anos é o caso de idade mais avançada, uma coisa rara, uma paciente que teve 20 óvulos, teve 5 blastocistos e 1 euploide e deu certo. Se você perguntar qual foi a paciente com idade mais avançada com óvulos doados, eu faço até 55 anos. Teve só uma que escapou, ela enrolou tanto para decidir, quando eu percebi estava com 56 anos, mas o meu limite com óvulos doados é 55 anos. Com óvulos próprios, eu faço as minhas recomendações e o que eu tenho sucesso, o idade maior, 47, depois tem alguma coisa com 46, algumas de 44, mas 47 é o meu recorde. Essa pergunta é interessante, você dividiu em 2 partes, mas a essência é que você é KIR-A, você é receptora, e você quer saber se a doadora precisa fazer algum teste ou já basta o seu KIR-A. Para mim, basta. Se a paciente é KIR-A, eu nem quero saber como é o HLA-C do marido, ou como é no seu caso a doadora. Eu trato com um protocolo de KIR-A do começo ao fim. Eu uso essa norma porque ela preenche todos os requisitos para que dê a chance máxima de sucesso. É muito complicado. Deu KIR-A, eu já trato com um protocolo total para o KIR-A. Essa pergunta é interessante, você dividiu em 2 partes, mas a essência é que você é KIR-A, você é receptora, e você quer saber se a doadora precisa fazer algum teste ou já basta o seu KIR-A. Para mim, basta. Se a paciente é KIR-A, eu nem quero saber como é o HLA-C do marido, ou como é no seu caso a doadora. Eu trato com um protocolo de KIR-A do começo ao fim. Eu uso essa norma porque ela preenche todos os requisitos para que dê a chance máxima de sucesso. É muito complicado. Deu KIR-A, eu já trato com um protocolo total para o KIR-A. Que bonitinha, com saudades da caixinha de perguntas. Eu gosto, eu fico com saudades também, mas era impossível. Eu estava viajando nos 2 fins de semana do Natal e no Ano Novo também. E eu não poderia viajando para fora, só eu e minha mulher, chegando à noite e parando para fazer as respostas cabeludas. Eu acho que ele ia me matar, mas ela chegou a perguntar. Falou assim, mas você não vai responder suas perguntas dos domingos? Eu falei, claro que não, não poderia, né? Aí é o momento que estamos só nós 2, então ficamos 2 fins de semana sem respostas. O próximo, a falta minha, deve ser algum congresso que eu devo ir para abril, maio, que eu vou decidir ainda. Só quando estou viajando em algum congresso, que aí não dá para ficar respondendo, porque tem fuso horário, é complicado. Mas eu fiquei feliz com a sua sensibilidade em sentir falta das respostas cabeludas. Para quem está na menopausa ou perimenopausa, não tem nenhuma diferença de ser mais fácil ou mais complicado para engravidar, mas é evidente que é com óvulos doados. Partindo do princípio que são óvulos doados, o óvulo já não conta, mesmo estando na menopausa ou perimenopausa, nós ajustamos o ciclo menstrual para ter aquele momento de boa receptividade para o embrião, preparamos e não faz a menor diferença. Eu tenho muitas pacientes receptoras que estão na menopausa faz tempo, alguns anos.
Algumas já estão há 5 anos, mas nós fazemos um controle hormonal, fazemos uma reposição hormonal e não tem a menor diferença, a taxa de sucesso é a mesma. Obrigado por agradecer pelo sonho que você realizou, me agradecer e agradecer toda a equipe PGO. Eu adoro esse agradecimento quando ele é estendido a toda a equipe PGO, porque as meninas são fundamentais na minha vida e de todas as pacientes também. Mande sempre notícias, eu fico muito feliz com a sua felicidade. Um grande beijo para você. Ótima pergunta. Quantos óvulos uma mulher com 22 anos precisa para ter um embrião euploide? Essa é uma pergunta estatística. 6 óvulos já dá pelo menos um embrião euploide. É claro, como é uma estatística, você pode ter com 6 óvulos 3 embriões euploides, 2 euploides, 1 euploide e até 0. Mas estatisticamente, com 6 óvulos é praticamente garantido pelo menos um embrião euploide, mas tem as exceções. Não podemos jamais esquecer das exceções. Em BH, quem eu conheço bem é o João Pedro da Procriar. Sempre que alguém me pede uma indicação, eu faço questão de recomendar e confio nos profissionais que eu indico. No caso é o João Pedro, que é da Procriar, que é conectada com a Huntington, que é onde eu faço meus casos também. Além da sua eficiência e eficácia, ele é um grande amigo. Mas se você me perguntar qual médico eu indico como o melhor do Brasil ou da galáxia, sou eu mesmo. Estou brincando. Fala, João Pedro, tá bom? Tranquilo, ele é excelente. E manda um grande abraço para ele. O Reuquinol é um medicamento anti-inflamatório usado muito em artrite reumatoide para doenças autoimunes. E a minha recomendação são aquelas pacientes que têm as citocinas alteradas, quando há uma prevalência do TH1 sobre o TH2, que é um clima mais inflamatório, então nós amenizamos essa inflamação das citocinas. Mas algumas outras indicações tem, por exemplo, você associar na estimulação ovariana da Reuquinol também, para diminuir aquela inflamação da própria endometriose. Então ela pode ajudar também nesses casos a maximizar os resultados. Eu uso em algumas situações. Já usei mais, mas eu continuo utilizando, mas a sua recomendação por ser um medicamento anti-inflamatório e a principal indicação são as pacientes que têm alteração das citocinas, uma prevalência do TH1 sobre o TH2. Complicado, não? Mas é essa a resposta correta para você. Sentir cólicas no início da gestação, aquela sensação que está para vir a menstruação, é muito comum. Com 18 semanas é um pouco tardio. Nesse caso, que eu acho altamente recomendável é comentar com o seu obstetra e que ele faça um ultrassom para ver a espessura do colo uterino, ver se não está afinando, se não são algumas contraçõezinhas que podem estar afinando o colo do útero e levar a um parto prematuro. E aí, nesse caso, eu dou uma dose de progesterona via vaginal de uns 400 miligramas, 600 até 800 em alguns casos, para amenizar essas cólicas. É normal, mas deve ser muito bem cuidada. Você perguntou como é que foram as minhas férias em Madrid, qual o lugar que eu mais gostei. E olha, na viagem eu fui para Granada, Sevilha, Salamanca, alguma outra cidadezinha e no final fiquei em Madrid. Eu ainda gosto mais de lugares fervendo como estava Madrid. Eu gosto já de Madrid, mas estava fervendo, lotado, não dava nem para andar na rua, lotadaço. Eu gosto. Quanto a comer tapas, eu comi umas 2 vezes, mas eu já comi outras. Não é algo que me emociona, que eu vou atrás de tapas. Eu comi 2 vezes na hora do almoço, para ser uma coisa mais rapidinha. Quando tem pranilho, eu vi o vinho, eu tomei 2 vezes, um vinho mais condensado, como eu gosto, mais de vinho assim, estava muito bom, muito. Tivemos um probleminha das malas que sumiram durante um bom tempo, isso criou um clima muito ruim, embora eu seja muito mais paciente para essa situação, porque eu sempre amenizo, porque tranquilo, vamos comprar algumas roupas, não somos sofisticados. Portanto, com a ausência por alguns dias das malas, eu amenizo porque, com tranquilidade, eu comprei algumas roupas, tranquilo, estamos lá passeando, mas a minha mulher não é tão tranquila assim, então criou um clima bem pesado. E além do mais, ela achou que tinha perdido o celular, bloqueou todo o celular dela, depois ela achou na mochila dela que ela tinha colocado no fundo, criou um clima pior ainda, então isso foi difícil, muito difícil, desgastou. Mas, de modo geral, foi boa a viagem. Essas 2
detalhes ficou muito pesado, mas é sempre bom viajar. Eu adoro viajar de carro, pegar a estrada, parar onde eu quero, onde eu tenho vontade. Eu acho uma delícia. Foi bom. Eu sempre, na hora da angústia, eu sempre valorizo com a minha mulher. Até escrevi nas recomendações para os maridos, para nas horas difíceis, valorizar que estamos juntos, que é importante. Foque sempre nas virtudes da sua mulher e delete os. Portanto, com a ausência por alguns dias das malas, eu amenizo porque, com tranquilidade, eu compramos algumas roupas, tranquilo, estamos lá passeando, mas a minha mulher não é tão tranquila assim, então criou um clima bem pesado. E, além do mais, ela achou que tinha perdido o celular, bloqueou todo o celular dela, depois achou na mochila dela que ela tinha colocado no fundo, criou um clima pior ainda, então isso foi difícil, muito difícil, desgastou. Mas, de modo geral, foi boa a viagem. Esses dois detalhes ficou muito pesado, mas é sempre bom viajar. Eu adoro viajar de carro, pegar a estrada, parar onde eu quero, onde eu tenho vontade. Eu acho uma delícia. Foi bom. Eu sempre, na hora da angústia, eu sempre valorizo com a minha mulher. Até escrevi nas recomendações para os maridos, para nas horas difíceis, valorizar que estamos juntos, que é importante. Foque sempre nas virtudes da sua mulher e delete os. Aliás, essa viagem me inspirou a colocar mais 3 recomendações para que todos os maridos sejam tão felizes como foi o meu casamento depois de 46 anos. As 3 recomendações que eu adicionei foram: foque sempre nas virtudes da sua mulher e delete os defeitos. Segunda recomendação: diga sempre para ela que o importante é estarmos juntos. Vamos esquecer esses detalhes, estarmos juntos é o mais importante. E a outra coisa que eu falei, que é muito importante para o homem, exercitar sua tolerância para dificuldades da vida fora de casa. E no casamento, exercite a prática da tolerância. Isso é fundamental para o bem-estar. Mas já passou, acabou, voltamos, tudo lindo, maravilhoso. Mas foi meio chatinho. Mas na conta final, viajar é muito bom, voltar é muito melhor. Eu adoro voltar. FSH 70 é menopausa. Consegue engravidar? Claro, com óvulo doado. Aí é tranquilo. É possível engravidar, mas óvulos seus você não tem mais. Você fez 4 perguntas e tem alguns problemas. Primeiro, trombofilia. Tem o PAI 4G? Tem que usar enoxaparina, na minha opinião, embora alguns profissionais possam dizer que não precisa. Você tem o KIR-AA, tem que tratar, tem um protocolo específico para isso e tem que tratar. Você tem as citocinas alteradas, não é dramático, você ficou muito preocupada com isso. Tem tratamento, você pode usar o intralípido e pode também associar com outros medicamentos também que possam ajudar a melhorar a implantação. Às vezes eu uso o Reuquinol associado, uso também algumas vezes o Prograf, também é uma possibilidade, mas dependendo do grau. Vai depender do como o médico que acompanha você enxergar essas alterações, como são seus antecedentes e seu histórico clínico também. E tem mais uma adenomiose leve que não comentei. Muitos vão falar, mas é uma adenomiose leve, atrapalha pouco, mas atrapalha, então tem que tratar. Então você tem 4 probleminhas com 4 soluções. Adenomiose leve, tem que bloquear. Tem o KIR-AA, tem que tratar. Tem citocinas, tem que tratar. E tem uma trombofilia, que é o PAI 4G alterado, tem que tratar. 4 problemas, 4 soluções. Veja bem, quando você tem problemas e tem as soluções, você não tem mais o problema. Então, fique tranquilo e dê graças a Deus, porque os seus problemas todos já estão solucionados. Quem faz fertilização in vitro e fez o PGTA, ou seja, a biópsia embrionária, não tem necessidade de fazer o NIPT. NIPT, para quem não sabe, é um exame de sangue que você faz na mãe grávida com 9 semanas de gestação. E nesse sangue coletado da mãe é possível detectar cromossomos do embrião, o X, o Y, o 13, 18 e 21. E você excluir essas doenças cromossômicas mais comuns. Mas não tem necessidade quando a paciente já fez o PGTA. Se ela quiser fazer, pode fazer, mas não é uma recomendação para quem já tem essa certeza da biópsia embrionária. Mas se quiser fazer, faz, mas não tem necessidade.
Quem faz fertilização in vitro e fez o PGTA, ou seja, a biópsia embrionária, não tem necessidade de fazer o NIPT. NIPT, para quem não sabe, é um exame de sangue que você faz na mãe grávida com 9 semanas de gestação. E nesse sangue coletado da mãe é possível detectar cromossomos do embrião, o X, o Y, o 13, 18 e 21. E você excluir essas doenças cromossômicas mais comuns. Mas não tem necessidade quando a paciente já fez o PGTA. Se ela quiser fazer, pode fazer, mas não é uma recomendação para quem já tem essa certeza da biópsia embrionária. Mas se quiser fazer, faz, mas não tem necessidade. Você quer saber se você pode tomar coenzima Q10 para melhorar a qualidade dos ovos sem orientação médica? Pode, sabe por quê? Porque a coenzima Q10 é um estímulo para as mitocôndrias em qualquer situação. Eu tomo coenzima Q10. Seu marido pode tomar coenzima Q10. É algo que faz bem para tudo. Não é uma recomendação médica exata para você, porque você não foi avaliado, mas você pode comprar em farmácias normais sem nenhum problema, uma dose que vai de 200 miligramas por dia, mas quando é para engravidar, eu dou 600 miligramas, às vezes até um pouco mais. Mas se é para o dia a dia, 400 miligramas no máximo, mas conversa com o seu médico. Mas pode tomar coenzima Q10, que é maravilhoso. Eu acho ótimo, eu tomo e acho recomendável para você e para o seu marido também, para melhorar a energia do dia a dia, é o máximo. Você quer saber se você pode tomar coenzima Q10 para melhorar a qualidade dos ovos sem orientação médica? Pode, sabe por quê? Porque a coenzima Q10 é um estímulo para as mitocôndrias em qualquer situação. Eu tomo coenzima Q10. Seu marido pode tomar coenzima Q10. É algo que faz bem para tudo. Não é uma recomendação médica exata para você, porque você não foi avaliado, mas você pode comprar em farmácias normais sem nenhum problema, uma dose que vai de 200 miligramas por dia, mas quando é para engravidar, eu dou 600 miligramas, às vezes até um pouco mais. Mas se é para o dia a dia, 400 miligramas no máximo, mas conversa com o seu médico. Mas pode tomar coenzima Q10, que é maravilhoso. Eu acho ótimo, eu tomo e acho recomendável para você e para o seu marido também, para melhorar a energia do dia a dia, é o máximo. Eu adoro essas perguntas. Se quem tem endometriose pode tomar creatina? Pode. Creatina virou um medicamento praticamente obrigatório, todo mundo toma. Eu tomo creatina, mas eu faço atividade física, mas todo dia, mesmo quando eu fui viajar, eu levei meu potinho de creatina e tomava todo dia de manhã, porque tem várias funções excelentes. Em resumo, você pode tomar creatina sem medo nenhum, na dose correta para você, sem exageros. Eu não estou te receitando, estou liberando para você tomar, se quiser, em doses corretas. O valor da progesterona antes da transferência, aí depende do que você quer dizer. Se for no dia da transferência, tem que estar ao redor de 9, 10 pelo menos. Se for na hora de começar a progesterona, tem que estar menor do que 1. Então, no dia que vai fazer a transferência, ela tem que estar ao redor de 10 e depois 15, 20, 25, melhor ainda. Mas depois já estiver já numa fase mais adiantada após a transferência. O valor da progesterona antes da transferência, aí depende do que você quer dizer. Se for no dia da transferência, tem que estar ao redor de 9, 10 pelo menos. Se for na hora de começar a progesterona, tem que estar menor do que 1. Então, no dia que vai fazer a transferência, ela tem que estar ao redor de 10 e depois 15, 20, 25, melhor ainda. Mas depois já estiver já numa fase mais adiantada após a transferência. Adoro esse entusiasmo. Você está muito feliz e esperançosa pela transferência que ocorre ainda esse mês. Estamos juntos, muito feliz também. Esse mês será o mês da sua total felicidade. Você vai fazer transferência esse mês e o bebê vai nascer lá para outubro. Maravilhoso, maravilhoso. Muita fé para que tudo dê certo. Pergunta direta e objetiva: Menopur ou Pergoveres? Eu lhe respondo, tanto faz. Os dois medicamentos são excelentes. Tem algumas pequenas diferenças, mas os resultados são idênticos. Tem pacientes que se adaptam mais a um do que ao outro. Tem médico que gosta muito do Pergoveres e usa mais Pergoveres. Eu gosto dos dois,
Às vezes eu uso mais Menopur pela praticidade, mas eu acho excelente o Pergoveris. Eu não vejo problema nenhum. Esses medicamentos, Gonal, Puregon, Pergoveris, Menopur, Melional, Pergoveris, são todos muito semelhantes. Todos são bons. Depende muito da adaptação. Às vezes um medicamento que parece ser muito inferior, ele dá um efeito melhor para aquela paciente. Eu uso todos de maneira indiscriminada. Quando vai bem com um, eu repito, se vem de um outro médico, usou um tal continuando, se vem de um outro médico, fez um tratamento com um determinado medicamento e não foi bem, eu não vou usar o mesmo medicamento. O mesmo comigo, faço com a primeira estimulação, não foi um bom resultado, eu troco o medicamento. Se ela fez um tratamento comigo 2 anos atrás, deu tudo certo e vai repetir, eu uso o mesmo protocolo. Se não foi bem alguma coisa, eu troco o protocolo. É assim que a gente faz. Mas são todos muito semelhantes em qualidade. Nenhum deles é melhor ou pior. A paciente pode se adaptar de maneira melhor ou não. Essas são as diferenças. Continuando, se vem de um outro médico e fez um tratamento com um determinado medicamento e não foi bem, eu não vou usar o mesmo medicamento. O mesmo comigo, faço com a primeira estimulação, não foi um bom resultado, eu troco o medicamento. Se ela fez um tratamento comigo 2 anos atrás, deu tudo certo e vai repetir, eu uso o mesmo protocolo. Se não foi bem alguma coisa, eu troco o protocolo. É assim que a gente faz. Mas são todos muito semelhantes em qualidade. Nenhum deles é melhor ou pior. A paciente pode se adaptar de maneira melhor ou não. Essas são as diferenças. Viver a roupa casal feminino. Para quem não sabe, quando nós falamos via roupa, é quando é um casal de 2 mulheres, é o óvulo de uma delas que fertiliza e o embrião é colocado na outra mulher. Então o óvulo é de uma, forma seu embrião, e aí do casal se coloca na outra mulher. Isso chama-se via roupa. E você pergunta se pode colocar um embrião de cada uma na mesma mulher. Não. Aí não pode ter 2 embriões com origens genéticas diferentes na mesma transferência embrionária. Pode colocar uma vez, engravidou, numa outra gestação colocar o outro embrião, mas juntos não pode, a regra ética não permite. Viver a roupa casal feminino. Para quem não sabe, quando nós falamos via roupa, é quando é um casal de 2 mulheres, é o óvulo de uma delas que fertiliza e o embrião é colocado na outra mulher. Então o óvulo é de uma, forma seu embrião, e aí do casal se coloca na outra mulher. Isso chama-se via roupa. E você pergunta se pode colocar um embrião de cada uma na mesma mulher. Não. Aí não pode ter 2 embriões com origens genéticas diferentes na mesma transferência embrionária. Pode colocar uma vez, engravidou, numa outra gestação colocar o outro embrião, mas juntos não pode, a regra ética não permite. O nível ideal da homocisteína, para mim, é menor do que 10, menor do que 8 até. Quando estiver elevado, eu sempre dou o complexo B e a betaína também para ajudar a diminuir. E na gravidez ou nos tratamentos, eu também recomendo a enoxaparina. Mas para baixar assim previamente, complexo B e betaína baixa bem. Na hora da gravidez, eu acrescento a enoxaparina por uma questão de segurança. Pode usar sim probióticos via oral. Tem sempre os probióticos específicos para cada fase da vida. Tenha sempre uma nutricionista para lá receitar qual o melhor probiótico para você. Então, não tem nenhuma contraindicação, precisa ver quais são os melhores. Sempre tem que ter lactobacilos e outros mais. Mas eu acho que deve ser muito bem avaliado e é bom ter uma nutricionista de suporte para ver qual o melhor probiótico para você. Aliás, entre as coisas importantes da vida, algumas conclusões eu tenho que vitamina D e ômega 3 é para tomar sempre para o resto da vida. E hoje em dia eu também acho que os probióticos devem ser incluídos como rotina na vida de todas as pessoas, o probiótico via oral. Mas é claro que é importante que tenha uma nutricionista para organizar todas essas possibilidades, mas ômega 3 e vitamina D é fundamental, e hoje em dia eu acho que probióticos é importante, porque o intestino, cada vez eu estou mais convencido que é a base de tudo.
tem que ter um intestino saudável, tem que estar ótimo. E probióticos acompanhados de prebióticos é uma coisa de maior complexidade, por isso tem que ter uma nutricionista do seu lado. Probióticos sem prebióticos não é a melhor coisa do mundo. Tem que estar associados. Fale com uma nutricionista. Aliás, entre as coisas importantes da vida, algumas conclusões eu tenho que vitamina D e ômega 3 é para tomar sempre para o resto da vida. E hoje em dia eu também acho que os probióticos devem ser incluídos como rotina na vida de todas as pessoas. O probiótico via oral. Mas é claro que é importante que tenha uma nutricionista para organizar todas essas possibilidades. Mas ômega 3 e vitamina D é fundamental. E hoje em dia eu acho que probióticos é importante porque o intestino, cada vez eu estou mais convencido que é a base de tudo. Tem que ter um intestino saudável, tem que estar ótimo. E probióticos acompanhados de prebióticos é uma coisa de maior complexidade, por isso tem que ter uma nutricionista do seu lado. Probióticos sem prebióticos não é a melhor coisa do mundo. Tem que estar associados. Fale com uma nutricionista. Tanto a imunoglobulina quanto o Mira não fazem mal para a gestação. É um tratamento imunológico. Você já fez um tratamento imunológico com o tacrolimus, que é o próprio Prograf sem resultado. O Mira é uma medicação sofisticada e muito cara, então quem deve estar te acompanhando é um especialista em imunologia da reprodução. A imunoglobulina, sim, eu receito sem nenhuma preocupação maior. Agora, o Mira já é mais sofisticado, mas mal para a gestação não. E quem está te receitando sabe muito bem que essa medicação não faz mal nenhum para a gravidez. Eu não sei por qual motivo que você está tomando essas medicações. Se for só por uma causa de gestação, é bem sofisticado, mas não tem problema nenhum, tranquilo. Tanto a imunoglobulina quanto o Mira não fazem mal para a gestação. É um tratamento imunológico. Você já fez um tratamento imunológico com o tacrolimus, que é o próprio Prograf sem resultado. O Mira é uma medicação sofisticada e muito cara, então quem deve estar te acompanhando é um especialista em imunologia da reprodução. A imunoglobulina, sim, eu receito sem nenhuma preocupação maior. Agora, o Mira já é mais sofisticado, mas mal para a gestação não. E quem está te receitando sabe muito bem que essa medicação não faz mal nenhum para a gravidez. Eu não sei por qual motivo que você está tomando essas medicações. Se for só por uma causa de gestação, é bem sofisticado, mas não tem problema nenhum, tranquilo. Essa pergunta é sempre interessante. Você é receptora, você é Quirá e quer saber se é necessário testar a doadora. Para mim, não. No meu ponto de vista, não. Porque eu comentei, inclusive, hoje, quem é Quirá dispensa ao conhecimento do HLA-C do marido ou saber qual que é a avaliação da doadora. O tratamento em você deverá ser realizado com aquele protocolo específico de quem é Quirá. Quem é Quirá, independente do HLA-C do marido ou do dado da doadora, tem que fazer o tratamento completo. Então, da minha parte, não é necessário, porque você deve ser tratada com o protocolo do Quirá. Esse é o meu ponto de vista. Você vai começar a sua FIV em uma semana e quer saber se dá tempo de fazer alguma coisa nesse momento para melhorar o resultado? Nada especial. Manter os bons padrões alimentares, evitar hábitos de vida inadequados, tanto da sua parte como do seu marido também. Então não tem nada para mudar num curto prazo de tempo. As grandes recomendações para mudança começam geralmente 2 meses antes, quando estão se formando os primeiros óvulos, e no caso do homem, quando está a maturação dos espermatozoides. Então aí deve ser assim, mudanças radicais. Mas uma semana, 10 dias antes da FIV, não vai mudar em nada não, mas tudo pode ser melhorado. Evite hábitos de vida inadequados, tenha uma boa alimentação, tenha um bom sono, tudo isso vai ajudar nos melhores resultados. Você vai começar a sua FIV em uma semana e quer saber se dá tempo de fazer alguma coisa nesse momento para melhorar o resultado? Nada especial. Manter os bons padrões alimentares, evitar hábitos de vida inadequados, tanto da sua parte como do seu marido também.
Então não tem nada para mudar num curto prazo de tempo. As grandes recomendações para mudança começam geralmente 2 meses antes, quando estão se formando os primeiros óvulos, e no caso do homem, quando está a maturação dos espermatozoides. Então aí deve ser assim, mudanças radicais. Mas uma semana, 10 dias antes da FIV, não vai mudar em nada não, mas tudo pode ser melhorado. Evite hábitos de vida inadequados, tenha uma boa alimentação, tenha um bom sono, tudo isso vai ajudar nos melhores resultados. Boa pergunta. Qual é a preferência quando eu comparo 2 embriões? Um mosaico com a trissomia do cromossomo 10 e o outro aneuploide do cromossomo 22. Eu fico com o mosaico. Quando é um mosaico de baixo grau e é um cromossomo menor, um número menor do que 12, eu fico com o mosaico porque tem uma grande chance de ter um bom resultado. O outro é uma monossomia do 22. O mais provável é não implantar ou abortar, e às vezes é uma alteração que só apareceu agora, mas o embrião se recupera. Mas mesmo assim, a minha prioridade é pelo mosaico. Boa pergunta. Qual é a preferência quando eu comparo 2 embriões? Um mosaico com a trissomia do cromossomo 10 e o outro aneuploide do cromossomo 22. Eu fico com o mosaico. Quando é um mosaico de baixo grau e é um cromossomo menor, um número menor do que 12, eu fico com o mosaico porque tem uma grande chance de ter um bom resultado. O outro é uma monossomia do 22. O mais provável é não implantar ou abortar, e às vezes é uma alteração que só apareceu agora, mas o embrião se recupera. Mas mesmo assim, a minha prioridade é pelo mosaico. Você fala que tem adenomiose, mas não é muito claro em me dizer se é uma adenomiose leve, se é uma adenomiose difusa, se ela infiltra mais do que 50% do miométrio ou menos do que 50%, e aí talvez 2 meses não tenha sido suficiente. Mas o mais importante é se você pesquisou outros fatores: trombofilias, endometrite, contrações uterinas em excesso. Vários tratamentos podem ser pesquisados com uma avaliação imunológica, se tem algum complemento que não foi ainda avaliado, tem muita coisa para ser avaliada. E precisa ver exatamente qual o grau de adenomiose que você tem, o quanto está sendo comprometido o útero, porque às vezes 2 meses não dá, aliás, a maioria das vezes 2 meses não dá, pelo menos 3, às vezes até 5 meses tem que fazer o bloqueio, dependendo do grau do comprometimento do seu útero pela adenomiose. E para saber mais detalhes sobre a adenomiose, eu vou colocar o link aqui de um e-book que eu escrevi tudo sobre a adenomiose. Estou colocando aqui nesse link. Clica lá, vocês vão ter tudo que é de mais atual e mais importante sobre a adenomiose.